Olá, eu sou José Roberto e esse vídeo é a resolução da avaliação 2 de TBJ, certo? Então essa é a questão que nós vamos resolver. E na letra A, ele pergunta como é chamado esse circuito aqui. Então esse circuito aqui é o circuito espelho de corrente. Então, partindo para a letra B, nós precisamos determinar o valor de R1 aqui quando R0 valer 2 kΩ e a corrente dele for igual a 2 mA. Vou alternar aqui para a solução, certo? Eu desenho o circuito aqui e a gente vai fazer uma análise bem rápida. Ó, o que configura esse circuito como um circuito espelho de corrente é que essas correntes de coletor e as correntes de emissor e a corrente de base para os dois transistores vão ser iguais entre si, certo? Conforme eu já coloquei aqui no circuito. Para que isso aconteça, eu preciso determinar um valor de R1 que quando R0 valer 2 kΩ, que ele pediu na questão, e a corrente dele for 2 mA, eu tenho essa configuração. Então, IC aqui deve ser igual, certo? E B e E também. Então, como é que eu determino o valor de R1? Por lei de Ohm, certo? É a tensão em cima do resistor sobre a corrente. Ele já informou esses valores aqui na questão, que nós vamos usar logo em seguida. E VR1, eu fiz 5 menos VBE, por quê? Nota que esse nó aqui é o mesmo aqui. Logo, a diferença de potencial daqui para aqui, 0,7 volts, aqui também. Então, a tensão aqui é 0,7. 5 menos 0,7, a tensão sobre o resistor é 4,3 volts. A corrente em R1. Ora, porque a corrente é IC mais 2IB? Se a gente analisar esse nó aqui, para que esse IC aqui seja igual, certo? A gente já força isso aqui. E a corrente que passa em R1 é justamente a corrente que fornece o valor de C mais duas vezes o valor das correntes de base. Então, eu já coloquei aqui a equação. E o próximo passo seria encontrar qual é esse valor de B aqui, que a gente vai utilizar o valor de beta. Olha, esse valor de beta significa que a corrente de coletor no transistor é beta vezes a corrente que vem da base. Então, a corrente que vem da base, IB, vai ser IC sobre beta, que vai dar 2 mA, que a gente já encontrou aqui, que vai ser exatamente a corrente em R0, sobre beta, que é 100, vai dar 0,02 mA. Encontrando IB, a gente consegue encontrar a corrente em R1, que vai dar 2 mais 2 vezes 0,02, 2,04 mA. E, por fim, colocando esses valores encontrados aqui, a gente consegue encontrar o valor de R1, que vai ser exatamente 2,1078 kΩ. Então, a gente conseguiu encontrar um valor de R1 para que esse circuito funcione como um espelho de corrente, dadas as configurações que a questão forneceu. Então, vamos montar esse circuito aqui antes de ir para a letra C. Olha, ele fornece no circuito, tem duas entradas aqui de tensão constante, certo? Temos dois resistores, já vou posicioná-los aqui. Dois transistores também. Tá? Só ajustar. Eu vou posicioná-los aqui também. Deixa eu só organizar. Certo. Olha, o valor de beta para os transistores é 100. Já está definido aqui. Eu vou utilizar esse modelo default aqui do Faustad. E por fim o terra aqui, certo? Deixa eu só ajustar aqui. Vamos fazer as conexões. Antes eu vou conectar aqui também um voltímetro, certo? Também tem na questão. Eu vou conectar também um aqui para a gente avaliar durante a resolução a tensão base emissora para os transistores. Vamos efetuar as conexões. Nota que eu vou pedir que ele mostre, eu vou pedir que ele mostre em algumas conexões o valor de corrente. Isso aí vai ser interessante para a nossa análise, certo? Vou pedir que ele mostre o valor de corrente aqui também. Olha, tem um jump aqui, né? Mostrar o valor de corrente aqui também. O emissor está conectado aqui, terra, certo?
Eu vou só conectar aqui o referencial também a esse voltímetro aqui. Então, conforme a gente calculou na letra B, ele informou na questão que esse resistor vale 2K, e a gente calculou que esse aqui deve valer 2,1078 kΩ para que o circuito funcione de fato como um circuito espelho de corrente. Então, o circuito já configurado, vamos executar. Vamos só visualizar aqui também o valor de corrente, esqueci de colocar aqui. E aqui também. É interessante a gente notar que, de fato, as correntes aqui nos emissores são iguais, certo? Olha, só uma diferençazinha aqui, que na questão a gente considerou 0,7 volts, aqui a gente está considerando 0,6, está aqui no simulador, mas é um valor próximo aí, e é o suficiente para a gente chegar a uma conclusão. Olha, veja bem, a questão aqui na letra C, ela pede que variemos o valor de R0, que é esse resistor aqui, para 1K. Veja o que acontece. Primeiro, 2 pontos. A gente vai observar o que acontece com a corrente aqui em R0 e o que acontece com esse valor de tensão. Aplicando aqui. Nota que o valor de tensão aumentou, certo? Aqui permanece constante porque sempre vai ser esse valor aí. O valor aqui não alterou da corrente. Vamos aplicar, conforme a questão também pede, 500 ohms. Ó, o valor aqui aumentou um pouquinho e aqui permaneceu o mesmo valor de corrente. Agora a questão pede que a gente verifique o que acontece com a corrente aqui em R0 quando aplicamos 5 kΩ, 5.000 ohms aqui nesse resistor. Olha, conforme a questão informa aqui, certo? O valor não é exatamente o mesmo, tem essa diferençazinha aqui de VBE também, mas é próximo. Resumindo, a corrente em R0 cai abruptamente, ela praticamente zera aí. Por que isso acontece? A chave está aqui nessa medição, certo? Olha, quando a gente considera aqui, por exemplo, quem somos? Essa tensão aqui, praticamente 4 volts, ela é superior à tensão aqui da base emissor. Essa tensão aqui é do coletor para o emissor. Então, essa configuração aqui do transistor é quando ele está na região ativa, certo? Ele vai fornecer uma corrente constante, independente aqui de quanto aumentar esse valor de tensão, sempre vai ser a mesma corrente. Porém, saindo da região ativa, quando a gente coloca essa tensão aqui menor que essa, quando inverte essa polaridade, por exemplo, o valor do caso aqui de 5.000 ohms desse resistor, e a tensão aqui fica bem menor que a tensão na base para o emissor, certo? A tensão do coletor para o emissor fica menor, ele passa a atuar na região de saturação. Por isso que a corrente no resistor zero passa a ser praticamente nula. Ele sai da região ativa para a região de saturação. Então, essa fica sendo a resolução daí da última alternativa da questão, e a prova está resolvida.